Vamos passar agora à leitura um breve currículo do Marcelo Aydu, que é graduado em Relações Internacionais, mestre em Ciências Sociais, doutorando em Saúde Coletiva, professor de Sociologia na Fundação Casa, colega nosso, e um dos fundadores e atual diretor executivo da ADUS. Vamos ver a palestra, então, ouvir a palestra O Refúgio em Minha Vida. Bom, gente, bom dia. Queria agradecer o convite, de poder estar aqui, falar um pouquinho desse tema que, para mim, é muito caro, é algo que faz parte da minha vida desde a minha infância, né? Meu avô foi refugiado, meu avô veio da extinta Iugoslávia, escondido num porão de um navio, né? Não tive o prazer de conhecê-lo, né? Mas isso esteve sempre muito presente na minha vida, até que agora eu estou tendo o prazer de poder estar trabalhando junto com essas pessoas, né? Não trabalhar por eles, mas trabalhar com eles, né? Estou tendo esse prazer. Então, queria agradecer o convite, poder falar um pouquinho, queria reforçar algumas coisas que o Luiz já falou aqui para a gente, né? Trazer alguns dados, eu vou focar mais na questão do refúgio no Brasil, trazer alguns dados para que vocês conheçam um pouco da realidade do refúgio hoje no Brasil, tá? E depois poder falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza no ADUS, né? Um trabalho recente, de 5 anos, mas que já tem ganhado um fôlego grande, tá? Então, vamos lá. Só reforçando isso que o Luiz falou, né? O refugiado, basicamente, é aquela pessoa que foi perseguida no seu país por conta de uma dessas 5 razões, né? Por conta ou da sua raça, da sua religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social. Por exemplo, ano passado, no Iraque, cerca de 120 jovens foram apedrejados até a morte pelo fato de serem gays, né? Essas pessoas se enquadrariam aí em pessoas que têm que migrar por conta de pertencimento a determinado grupo social, né? A gente tem a questão dos albinos na Tanzânia, né, que são alvos de perseguição e de morte, assim, de forma sistemática, né? Então, são pessoas que também têm migrado, né, para pouparem as suas vidas, né? A gente está falando da questão da perseguição, né? Elementos essenciais para que essas pessoas possam ter a condição de serem reconhecidas como refugiados, né? Além da perseguição, ou do fundado temor de perseguição, porque essas pessoas efetivamente não têm que ser perseguidas para que elas possam pleitear o refúgio, né? Que é o caso do que o Luiz aqui falou, o caso dos sírios, que muitas vezes não foram perseguidos efetivamente, mas vivem num contexto de extrema instabilidade. E isso já dá voz, já dá condições para que eles possam vir aqui e pleitear o refúgio, né? Tem a questão da extraterritorialidade, ou seja, eu não posso pleitear refúgio estando no meu país de origem. Eu tenho que ter migrado, eu tenho que ter cruzado fronteiras, transposto fronteiras, diferentemente do asilo político, onde eu posso, dentro de uma embaixada, dentro do meu próprio país, pleitear esse asilo. Não é o caso dos refugiados, né? Que quando eles não conseguem transpor fronteiras, não são refugiados, são deslocados internos, que é um pouco do que o Luiz já falou, né? Trazer alguns dados mais recentes. Então, tem esse dado que foi trazido agora pelo Acnur, que eu acho bem relevante, né? Hoje, de cada 122 indivíduos no mundo, um deles é um deslocado de forma forçada, seja um refugiado, seja um deslocado interno, ou seja um solicitante de refúgio. Se nós fôssemos pegar essa quantidade de pessoas, que hoje beira a 60 milhões de pessoas, e colocássemos todos dentro de um território e formássemos com as pessoas um país, uma nação, hoje essas pessoas elas representariam a 24ª nação mais populosa do mundo. Só para a gente ter uma ideia da dimensão, da complexidade que tem se tornado essa questão migratória hoje, né? Que é hoje um problema maior desde a Segunda Grande Guerra Mundial. A gente não tem visto fluxos migratórios desse porte, dessa quantidade, desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E
os conflitos que vão e vêm, principalmente no mundo árabe e na África, né? A gente tem falado muito hoje da questão do refúgio por conta da questão síria, né? Mas a questão síria é uma questão até relativamente recente, nova, se comparado a outros conflitos no continente africano, né? Pegar o caso aí da República Democrática do Congo, que é um país que já está em conflito há 21 anos, né? É o conflito que mais vitimou pessoas desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Cerca de 5 milhões de pessoas já foram mortas dentro da República Democrática do Congo, né? Que aí mistura uma questão étnica, envolvendo Hutus e Tutsis, que vieram do conflito de Ruanda, né? E é uma questão econômica, né? São pessoas que vivem, que estão residindo em áreas extremamente ricas em minerais, como o coltan, por exemplo, né? O coltan é um mineral que é fundamental para produzir uma pecinha que fabrica isso daqui, celular. Então, a gente imagina a quantidade de interesses de grandes potências e de multinacionais nessas regiões do Congo, que são basicamente os Kivus. O Kivu Norte e o Kivu Sul são duas cidades do Congo, onde se concentra, no Kivu Norte, 80% do coltan do planeta. Então, assim, há casos de estupros em massa, né? Sejam homens, crianças, mulheres, né? Eles aterrorizam, muitas vezes financiados pelo próprio governo do país, para que essas pessoas tenham que se deslocar dessas regiões para que o governo extraia essas riquezas e mandem para os países ricos ou para essas grandes multinacionais, né? Então, assim, o que nós estamos vendo nos últimos anos, em termos de violações massivas de direitos humanos, é algo aterrorizante, né? E muitas dessas pessoas, como a gente vai ver, têm se deslocado, inclusive, para o Brasil, né? E hoje está muito, no meu entendimento, eu acho que muito por conta da imagem daquela criança síria, né, morta ali na beira-mar, né, causou ali um alvoroço mundial e as pessoas começaram a discutir mais essa questão do refúgio, vinculando muito a questão síria, mas a gente tem os problemas gravíssimos, né, não só no mundo árabe, na África e agora, de uma forma mais recente, na Europa, que é o caso da Ucrânia. A gente tem tido aí a migração de poucas pessoas, na realidade, de ucranianos para o Brasil também, tá? Isso daqui eu vou pular, que o Luiz já falou. Falar um pouquinho da questão do refúgio no Brasil, né? Esses são dados mais recentes, de anteontem, tá? Então, nós temos hoje no Brasil 8.530 pessoas reconhecidas como refugiadas, né? As pessoas não chegam no Brasil na condição de refugiados, eles chegam como solicitantes de refúgio, né? Então, as pessoas chegam para solicitar refúgio. Se serão ou não reconhecidas como refugiados é uma outra questão, né? Então, o processo as pessoas chegam, se direcionam, se deslocam à Polícia Federal e lá elas entram com a solicitação de refúgio, né? Elas preenchem um formulário, né? E, ao preencher esse formulário, via de regra, elas conseguem um protocolo, que é como se fosse o RNE deles aqui em caráter provisório. Com esse protocolo em mãos, eles têm acesso ao CPF e, posteriormente, à carteira de trabalho. Então, mesmo na condição de solicitantes de refúgio, eles estão aqui de forma legal, regularizados, podem trabalhar, estudar sem nenhum problema, tá? Essas pessoas são aí oriundas de 81 nacionalidades. Então, o Brasil se notabiliza não pela quantidade de refugiados, mas pela diversidade de refugiados de diferentes nacionalidades, tá? A maior população vem da Síria, com cerca de 2.100 pessoas, seguidas dos angolanos, dos colombianos e de pessoas da República Democrática do Congo, tá? Além desses refugiados, já com o status, né, esses 8.530 representam os que vieram, solicitaram e já foram aceitos como refugiados, né? Nós temos cerca de 12.600 pessoas na condição de solicitantes de refúgio, né, principalmente de países africanos, como é o caso da Nigéria, com mais de 1.000 pessoas, que tem tido agora um problema gravíssimo dentro do seu território por conta do conflito com Boko Haram,
né? A gente tem tido casos de muitas mulheres vindas, que estão chegando ao Brasil, que foram alvo de violência, de estupros, né? E nós não estamos minimamente preparados para receber essas pessoas, né? O Brasil se notabiliza muito por permitir que essas pessoas entrem, né? Mas, uma vez dentro, se faz muito pouco, né? Eu acho que é um pouco disso que o Luiz e eu, a gente está vindo aqui falar, um pouco da relevância da sociedade civil nesse papel de integração local dessas pessoas. Mais da metade das pessoas que vieram buscar refúgio no Brasil é por conta de grave e generalizada violação de direitos humanos, né? Ou seja, não chegaram a ser efetivamente perseguidas, né? Como o Luiz já falou, e eu estou aqui ressaltando, que é o caso dos sírios, por exemplo, né? Estão vindo de países que assim, estão em extrema instabilidade, né? E não vão esperar que uma bomba caia em cima da sua casa para que eu migre. Então, eu migro antes de correr o risco de morte, né? Os outros aí, 44%, é por conta de perseguição política, que é o caso aí maciçamente de nigerianos, de congoleses, de colombianos, de angolanos, né? E por conta de reunião familiar, ou seja, a lógica da migração no Brasil, principalmente entre os africanos, é vir primeiro o homem, né? E depois que ele consegue o refúgio, ele trazer a esposa e os filhos. Então, esse trâmite, esse processo de trazer a família é o que a gente conhece por reunião familiar. Essas pessoas que chegam não precisam solicitar refúgio, porque o chefe da casa, já sendo refugiado, o status de refúgio ele já é estendido para os seus dependentes, tá? Essas pessoas, quando chegam, tem alguns locais, tem alguns albergues, algumas casas de acolhimento, principalmente na região central, Sé, Baixada do Glicério, Brás, Penha, enfim. Algumas dessas casas da Prefeitura de São Paulo, tem o Terra Nova, que é uma casa do governo do Estado de São Paulo, mas principalmente instituições ligadas à Igreja Católica, que historicamente sempre tiveram um papel muito relevante no processo de acolhimento, né, de moradia de imigrantes de uma forma geral. E também hoje é o caso dos refugiados, né? Quando essas pessoas saem desses espaços, que são espaços todos eles de caráter provisório, essas pessoas ficam lá por 1, 2, 5 meses, enfim, a depender das regras de cada uma dessas instituições, essas pessoas acabam se concentrando em alguns locais da cidade, principalmente na região central, onde elas invariavelmente alugam cortiços, né, ou indo para regiões mais afastadas da Zona Leste, como Arthur Alvim, Itaquera, Guaianazes. Por que isso? São espaços mais baratos para locação, em que eles geralmente têm o contato direto com o proprietário do imóvel. Então, eles fogem do fiador, seguro-fiança, depósito, enfim, que são questões burocráticas que já são difíceis para os nacionais, né, e que estão completamente fora da realidade dessas pessoas aqui, que vêm aqui numa situação de extrema vulnerabilidade social, né? Então, é comum a gente ver uma concentração de sírios na região do Brás, do Pari, uma concentração de haitianos na Liberdade, na Baixada do Glicério, de congoleses e angolanos em Itaquera, Arthur Alvim, Guaianazes, e eles acabam se concentrando mais ou menos nos mesmos bairros para que eles conformem entre eles próprios uma rede de cooperação e de solidariedade, né? É muito comum a gente ver, quando chega um congolês que não consegue vaga em um dos albergues da cidade, ser acolhido por um outro congolês, que já está numa situação extremamente difícil, né, mas não abre mão de dar uma força, de dar um suporte para esse par, para esse amigo ou para esse conhecido, enfim, né? Um pouco do que o Luiz já falou. Então, os atores envolvidos nesse processo, basicamente, são sociedade civil. Aqui na cidade de São Paulo, são basicamente duas instituições, o ADOS e a Caritas, né? Os governos em âmbito federal,
estadual e municipal, cada um com as suas atribuições, né? O federal, basicamente, no papel de permitir que eles entrem, de protegê-los e de legalizá-los, né? E o governo estadual e municipal nesse processo de acolhimento, aulas de português, nesse processo de integração local de forma mais holística, né? Um pouco do que o Luiz já falou, essa questão dos principais desafios, enfim, né? Eu julgo que um dos maiores é a questão do preconceito, e esse preconceito ele é fruto, no meu entendimento, de falta de conhecimento sobre o tema do refúgio, né? Muito se fala, eles estão vindo aqui para roubar os nossos empregos, né? Nos últimos anos, a quantidade de franceses, de norte-americanos, de canadenses, de espanhóis, de portugueses que têm entrado no Brasil para o trabalho, né, é gigantesca, é muito maior do que a quantidade de refugiados que nós temos aqui. E ninguém questiona a vinda dessas pessoas, né? Agora, quando entra o africano, quando entra o haitiano, quando entra o muçulmano, né, invariavelmente são alvos de preconceito, né? Nós vimos agora, recentemente, e não são casos isolados, porque a gente está na linha de frente, a gente tem contato com essas pessoas de forma permanente, a gente sabe disso, a gente fala com propriedade, né? Teve um caso recente de 6 jovens do Haiti que foram alvejados por balas de chumbinho, por um rapaz que passou ali na Baixada do Glicério e gritou: vocês estão vindo aqui para roubar os nossos empregos, né? Um haitiano, frentista de um posto de gasolina, que foi alvo assim, de cenas lamentáveis, né, de um rapaz que veio aqui associando a vinda dos haitianos a um determinado partido político, né, que é algo que não tem o mínimo sentido, né? De um jovem senegalês que atearam fogo nele, né, numa cidade do Rio Grande do Sul, pessoas numa cidade de Santa Catarina, que eu não me lembro o nome, que as pessoas elas diziam assim: olha, eu não estou acostumado a ver negros na praça dessa cidade, né? A gente aqui é uma sociedade branca, eu não estou acostumado a ver um monte de negros aqui, né? Então, eles estão vindo aqui para roubar os nossos empregos, né? A gente está falando de uma quantidade de 8.400 pessoas no Brasil inteiro, né? Eu morei num condomínio de prédios que tinha mais de 5.000 pessoas, né? A gente está falando de 8.400 pessoas num país do tamanho do Brasil, né? É um número irrisório, né? É um número pífio, muito pequeno, né? A gente está falando de uma Turquia que já acolheu mais de 500 mil só de sírios, né? A gente está falando de países como Equador, Venezuela, que são países, se comparados ao Brasil, pífios em termos de território, de economia, que já acolheram mais de 30, 40 mil refugiados. E o Brasil ainda tem menos de 9.000 pessoas. E, estando nessas condições, ainda tem muita gente que questiona a vinda deles para cá, né? Questionam, no meu entendimento, porque a maioria vem da África e são pessoas que têm a sua imagem associada à pobreza, né, à AIDS, ao ebola. Então, são pessoas que estão vindo aqui para trazer mais problemas, para trazer mais custos, né, e não para trazer o desenvolvimento, como é o caso de um francês, de um norte-americano e por aí vai, né? E a questão dos muçulmanos, agora, por conta dos sírios, é algo muito presente, né? Não porque são sírios, mas porque são muçulmanos em sua grande maioria. Então, o Brasil está acolhendo extremistas, o Brasil está acolhendo terroristas, né? É de uma ignorância ímpar, né? E é contra tudo isso que a gente tenta também batalhar, e esse espaço aqui é fundamental para que as pessoas possam refletir de uma forma mais serena sobre a questão, né? Trazer alguns dados para a gente ver que, embora a questão do refúgio no Brasil ainda não tenha números tão significativos, né, se comparado à realidade europeia, principalmente, e do mundo árabe, da África, enfim, mas se comparada com a própria realidade do Brasil, é uma questão assim que está ganhando uma proporção gigantesca nos últimos anos, né? Esse gráfico mostra a quantidade de pessoas que vieram ao Brasil para buscar refúgio nos últimos anos, né? No ano de 2010, a gente fechou o ano
com 566 pessoas apenas que vieram para o Brasil para buscar refúgio. O ano passado, 2014, a gente fechou o ano com quase 12 mil pessoas, né? A gente deve fechar o ano de 2015 com quase 15 mil pessoas vindo para o Brasil para buscar refúgio. Então, houve um aumento em 4 anos de mais de 2.000%, né? Então, cada vez mais, e isso é fruto, né, do fechamento de fronteiras de países europeus, que são o alvo principal desses refugiados, né, de imigração, de países que, historicamente, que fazem fronteira, como o caso da Turquia, do Líbano, enfim, que estão saturados, não comportam mais a entrada de tanta gente, estão se fechando, então, cada vez mais essas pessoas têm buscado guarida, refúgio no Brasil. Então, é uma tendência a que esse número cresça cada vez mais de forma bastante exponencial, né? Essa é a quantidade de refugiados reconhecidos. Se a gente for ver, né, de 2010 até 2013, a quantidade do número de refugiados ela não acompanha proporcionalmente a quantidade de novos solicitantes de refúgio. Por que isso? Porque o processo de legalização no Brasil é extremamente burocrático e lento, né? Tem pessoas que pediram refúgio em 2010 e em 2012 ainda não tinham tido os seus casos julgados pelo CONARE. Assim, é extremamente lento e ineficiente isso ainda no Brasil, né? O CONARE tem tomado algumas medidas, isso de 2013 para 2014, e isso tem melhorado para 2015, não é à toa que de 2013 para 2014 há um salto significativo no número, na quantidade, no aumento de refugiados reconhecidos no Brasil. Isso também muito por conta da migração síria, né? O Brasil tem facilitado o processo de legalização dos sírios aqui, inclusive facilitando o ingresso deles dentro do país, permitindo uma quantidade menor de documentação para que eles consigam o visto para entrar dentro do nosso país. Então, via de regra, um sírio que vai na embaixada brasileira, basicamente ele precisa só apresentar o seu passaporte. Essa é uma realidade apenas dos sírios, de nenhum outro país, tá? De refugiados de nenhum outro país. Aqui a quantidade de refugiados por uma questão de gênero. Então, a gente vê aqui que a maioria dos refugiados, em média, 90% dos refugiados que chegam ao Brasil são homens, né? Pela questão da distância do Brasil dos grandes focos de conflito no mundo, a tendência é que venham sempre homens e, uma vez eles minimamente estabelecidos, eles consigam trazer esposa e filhos. Essa não é a realidade do refúgio no mundo, né? Se nós formos analisar a quantidade de refugiados sírios que migram para a Turquia, para o Líbano, por exemplo, a maioria são mulheres e crianças. A grande maioria. No Brasil, não. A maioria são homens, né, por esses motivos que eu acabei de falar. A distribuição geográfica desses refugiados no ano de 2014, a gente vai ver que é um acúmulo assim, muito grande na região sul e sudeste, né? Há poucos anos atrás, o foco era o eixo Rio-São Paulo. Hoje, o foco continua sendo São Paulo, mas isso tem sido distribuído de uma forma um pouco mais justa com outros estados e com outras regiões, né? Principalmente Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles têm recebido principalmente uma quantidade bastante considerável de sírios, de palestinos e de africanos também, né? A região norte, muito por conta do Acre e de Manaus, que essas pessoas migram, entram pela fronteira ali, muitas vezes com o Peru, geralmente, né? Alvos de aliciamento de coiotes, muitos colombianos, muitos haitianos entram ali, pagam de 2 a 5 mil dólares para poder entrarem na fronteira do Brasil. Muitos entram pelo norte e muitos acabam migrando para São Paulo ou para a região sul do país. Os principais países de origem de solicitação e tramitação hoje: Senegal,
Nigéria, Gana, República Democrática do Congo e Líbano. A gente vê que os 4 primeiros são todos países africanos. A Síria não está aí justamente por conta, hoje, embora os sírios sejam o maior grupo de refugiados no Brasil, por conta do processo deles ser feito de uma forma mais ágil, eles não se encontram dentro dessa lista de países com maior representatividade de solicitações de refúgio. Não é à toa, por ser um processo mais lento, há uma maior quantidade de africanos dentro desse processo. Queria falar um pouquinho da minha experiência pessoal em relação à questão do refúgio. Como eu falei aqui no início da minha fala, já tenho um histórico na família, na questão do refúgio. Sou formado em Relações Internacionais e, na graduação, eu acabei fazendo alguns estudos de campo sobre a temática do refúgio, isso no ano de 2005. E passei a conhecer a realidade de diversos refugiados, principalmente colombianos e africanos. À época, os sírios não estavam vindo para o Brasil. E me envolvi completamente. Passei a fazer um trabalho pontual com algumas pessoas, de 2005 até 2009. Foi quando eu e 2 amigos, a gente decide fundar uma organização para trabalhar em prol da integração local de refugiados aqui na cidade de São Paulo, mas a gente quer dar voos mais altos, a gente quer capilarizar esse trabalho aí para outros estados que também hoje tem uma concentração maior de refugiados. Ados é uma palavra do latim, que significa acesso, caminho, entrada, que eu acho que é um pouco do que essa palavra ela representa bastante o que a gente quer para essas pessoas. Então, como eu falei, o ADOS trabalha no processo de integração local de refugiados, solicitantes de refúgio e pessoas em situação análoga ao refúgio. O caso dos haitianos, enfim, de pessoas que migram, que estão em países assim, que vivem numa situação de extrema miséria. Países como o Chad, por exemplo, que tem um poder de compra por família por semana de $3. São pessoas, sim, tem países que têm uma expectativa de vida de 30 a 35 anos. Países como a Suazilândia, onde 1/4 da população tem AIDS. Então, assim, são países que vivem numa pobreza extrema e essas pessoas precisam migrar e a gente tenta dar algum suporte a essas pessoas. O ADOS é uma organização formada exclusivamente por voluntários. A gente começou esse trabalho lá atrás, há 5 anos, com 3 pessoas. Hoje a gente é um grupo de 320. E a quantidade de membros está crescendo cada vez mais. O trabalho ele é voluntário todo por quê? Por opção, por uma questão de necessidade. Nós não temos apoio. Então, fica aqui um chamado também para que empresas, para que órgãos públicos, para que o governo, para que a prefeitura passem a olhar o nosso trabalho com mais carinho e a nos apoiar também. Basicamente, qual é o trabalho que o ADOS realiza? Aulas de português. Então, essa é a imagem de uma das salas que a gente, de uma das turmas, que o ADOS está dando aulas de português. Os professores são voluntários também, todos da área de letras, um pessoal bem gabaritado e capacitado. A gente fez um material específico visando a realidade do refúgio aqui. Então, a gente trabalhou por 1 ano e meio, um grupo de pedagogos, um grupo de professores, muitos com experiência no ministrar aulas para estrangeiros na construção desse material. A gente trabalha na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Esse senhor com um avental brasileiro, ele é sírio. Chegou aqui no Brasil há 1 ano e meio. O nome dele é Talal. Ele é engenheiro mecânico e ele está num processo de revalidação do seu diploma há mais ou menos 6 meses. E ele não está conseguindo, porque a prova do CELP-BRAS, que é o caminho para que as pessoas consigam tentar a revalidação dos seus diplomas, é extremamente difícil, é extremamente complexa, já para um nativo. Imagina para uma pessoa que vem de fora. E ele começou a se enveredar para a culinária.
Então, essa é uma imagem de um evento que foi feito lá no nosso espaço, chamado Sabores e Lembranças, onde essas pessoas ensinam os brasileiros a fazerem pratos típicos dos seus países, né? E elas vão contando um pouco das histórias das suas vidas. Nada de tragédia, nada de coisas, só boas coisas, boas lembranças, né? E ele saiu do trabalho em que ele estava e ele se dedica hoje integralmente à culinária. Ele abriu há 2 meses, a gente deu uma força para ele. Ele lançou uma campanha de crowdfunding na internet, pedindo R$60 mil para que ele construísse, para que ele tivesse um food truck aqui, para vender pratos típicos sírios. E a sociedade civil, com contribuições nesse portal, ele arrecadou R$61 mil. E, a partir do mês que vem, ele vai ter um food truck para poder manter a si e a sua família, né? Então, são iniciativas bacanas, né, que visam o empoderamento dessas pessoas aqui na cidade de São Paulo. Esses são outros rapazes que estão trabalhando em empresas aí, né? Esse é um projeto que eu particularmente tenho um orgulho enorme, chamado Facilitador Social. Esse é um caso, a moça de verde, a Vanessa, que é quem coordena esse projeto hoje. Esse é um casal da Costa do Marfim, a Anne e o François. A Anne chegou ao Brasil, gestante de 6 meses, só falavam francês, e ela precisava de uma pessoa que acompanhasse as consultas médicas, que falasse francês, que fosse um intermediador, um facilitador entre ela e os médicos, as pessoas do atendimento no posto, no hospital, enfim. A Vanessa foi a responsável por fazer esse acompanhamento até o dia do parto dela. Então, ela estava dentro da sala de parto, fazendo essa intermediação entre essa moça, a Anne, e os médicos. Enfim, a criança nasceu, o trabalho não ia ser mais necessário, se encerrou ali, né? Mas as relações, elas permanecem, né? A Vanessa foi convidada para ser madrinha da criança, enfim. Então, eles são super próximos, são amigos, saem juntos, enfim. Então, o objetivo é um refugiado ter um brasileiro, uma pessoa de referência aqui, né, que possa facilitar o seu processo de integração local, né? Integração cultural, né? Então, a gente leva essas pessoas aí para parques, teatros, museus, a gente organiza festas multiculturais, envolvendo danças típicas, músicas típicas, culinária típica, enfim, né? É uma forma de aproximar essas culturas, né? E de facilitar, por meio disso, o processo de integração local desses indivíduos, né? A gente faz outras ações, como apoio psicológico, reforço escolar para as crianças, né? E campanhas de conscientização, que eu acho que essa atividade de hoje faz parte desse processo, né? Que a gente poder vir aqui, esclarecer, informar, né? Para que as pessoas possam ter uma noção mais real, mais exata da temática do refúgio, né? E para que essas pessoas possam ter uma possibilidade de acolhimento mais digna na cidade. A gente está aqui perto, a gente está aqui na Avenida São João, no centro, né? Número 313, 11º andar. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é esse linkzinho que está no fim aí, ados.org.br. Entre no nosso site para conhecer o trabalho, e as portas estão abertas para todos. Obrigado.